Nunca me senti muito bem representado nem pela esquerda e nem pela direita. Eu sou LGBT, me assumi para minha família com 18 anos de idade, eu tô com 34 hoje, então faz aí alguns anos, e isso foi em 2005. E a gente vivia naquela época, 2005 não, 2006. E a gente vivia um outro país naquela época, né? Eu acredito que hoje a gente já evoluiu muito nessa pauta civilizatória, que é o respeito à população LGBT, mas naquela época ainda não era assim. Eu fui criado numa família católica, apostólica romana, então eu tive que começar a me afirmar como indivíduo, me afirmar como pessoa e também manifestar isso aonde eu acreditava que poderia fazer diferença, como na política. Cheguei a frequentar alguns partidos de esquerda, mas não me sentia representado pela visão de mundo geral, assim, claro, pauta LGBT sempre teve espaço, mais recentemente, na esquerda, mas eu não conseguia me sentir representado com a visão de mundo, com a visão de mercado. Eu fui criado com uma visão de capitalismo, de que o capitalismo era um bom sistema, um sistema econômico, que ali tinha progresso, e eu não conseguia enxergar isso na esquerda. Eu acabei, com 24 anos, desistindo de me envolver com política e decidi focar na minha faculdade de Direito. E, bom, vou me formar e depois eu vejo o que acontece comigo. Me formei em 2014/2, no segundo semestre de 2014, passei no OAB, comecei a advogar, e no final de 2015 caiu na minha mão um livrinho chamado A Lei, do Frederic Bastiat. Eu gosto de dizer que o Bastiat era um filósofo, escritor, economista e profeta francês do século XIX, onde ele falava qual era os efeitos de a lei ter a sua finalidade deturpada. Eu já era advogado, já estava advogando, já vivia o mundo da advocacia naquela época, e aquele livro fez um boom na minha cabeça. Assim, eu pensei, caramba, como que eu nunca tinha tido acesso a esse conhecimento antes? E foi ali no final de 2015 que eu acabei descobrindo o Movimento Livres. Eu comecei a participar do Movimento Livres. Em março de 2016 eu conheci o Fábio Osterman na Assembleia Legislativa naquela época. Começamos a conversar, ficamos amigos. O Livres tinha um projeto de se tornar conhecido naquele ano. A gente era uma tendência interna do Partido Social Liberal. E naquele ano o Fábio foi candidato a prefeito de Porto Alegre. Eu, o Vinícius e a Ana fomos candidatos a vereadores para ajudar a expandir e a divulgar as ideias do Livres. Evidentemente, a gente não ganhou aquela eleição, nem o Fábio, nem eu, nem a Ana, nem o Vinícius, mas fizemos um trabalho de divulgar o Livres, não só em Porto Alegre, mas pelo Estado. Afinal, no Rio Grande do Sul, os olhos também estão voltados para as eleições na capital, né? E durante o ano de 2017, eu me aproximei ainda mais do Livres. Eu cheguei a ser vice-presidente estadual do PSL, o Fábio era o presidente, eu era o vice estadual do PSL, fui presidente do PSL municipal em Porto Alegre. E a gente construiu o ano de 2017 inteiro com aquela nossa ilusão de que o Partido Social Liberal se tornaria, enfim, o Livres e que a gente iria para as eleições de 2018 como um partido político. Em dezembro de 2017, começou os boatos de que o Bolsonaro iria se filiar ao PSL. Naquela época, o Livres, inclusive, fez uma nota, né? Bolsonaro não irá se filiar ao PSL. E tá, virou o ano, 2018, e eu lembro até hoje, eu acho que foi 5 ou 6 de janeiro, o Fábio me mandou uma mensagem. Se prepara que o barco vai afundar. E foi ali que começou aí a história de que o Bolsonaro efetivamente iria se filiar ao PSL, o que parecia algo totalmente real, porque naquela mesma semana o Luciano Bivar, que para mim é um dos grandes pilantras da política brasileira, tinha se reunido com uma galera que ia vir para o Livres e a gente ia começar o movimento de mudar o estatuto do PSL. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira foi o almoço do Bivar com o Bolsonaro, onde o Bolsonaro decidiu que iria se filiar ao PSL, e antes que ele formalizasse a filiação, o Livres acabou emitindo a nota de que, com a vinda do Bolsonaro e por ele representar um projeto antiliberal, nós não iríamos mais ficar no partido. E foi aí que o Livres se transformou no que ele é hoje, um movimento, uma associação de formação liberal e que é suprapartidário. Enfim, hoje o Livre já abandonou essa ideia de um dia se transformar num partido político e ele segue esse trabalho mais ou menos de um think tank de formação, de informação